nosso outro advogado e ao nosso presidente, João Tancredo, que mais do que nunca entendem que, nesse caso dos manifestantes, as prisões provisórias se tornaram um instrumento de controle social. Infelizmente, a gente vive uma crise relacionada à banalização da prisão provisória, notadamente nesse estado, e a prisão provisória, malgrado já tenha sido utilizada como instrumento de controle da pobreza, agora passa a ser um instrumento de intimidação e de, vamos dizer, controle dos movimentos sociais, né? Querem calar a voz dos movimentos. E eu falo isso com fundamento, por conta de todas as prisões que a gente pôde ter contato no dia em que foram presos Caio e Juliana. Chegamos a ter tipificações de formação de quadrilha sem os requisitos legais do tipo, que pressupõe permanência e estabilidade para o cometimento de crimes. Chegamos ao ponto de ter um mendigo detido por formação de quadrilha, que se deitava embaixo do viaduto da Praça 15, né? E nem sabia por que estava, né, sendo detido. Tivemos a detenção de um agente penitenciário aposentado por invalidez, e essa aposentadoria se deu em razão de ser esquizofrênico, e foi também inserido nessa acusação desse tipo fantasmagórico da formação de quadrilha. Então houve uma série de arbitrariedades em relação à capitulação dos crimes em sede policial, e isso acabou de certa forma alcançando aqui os meninos e, enfim, acabou por repercutir em todas essas prisões que houveram em relação aos militantes. E nós, como Instituto de Defesa das Liberdades e dos Direitos Humanos Fundamentais, não poderíamos nos omitir diante desse panorama de arbitrariedade e abuso, que presenciamos inclusive nos atos de ontem, né, daqui da janela, inclusive, vemos um cenário de arbitrariedade policial. É lógico que eu não estou dizendo, veja bem, eu quero que se pontue, que não há episódios esporádicos de violência e de conflito por parte de alguns manifestantes, mas a grande maioria pacífica foi alvo de bombas de gás sem sentido. Houve um disparo de arma letal, sim. O que houve aqui na linha da Avenida Presidente Vargas foi um verdadeiro massacre, com um caveirão passando aqui para intimidar os manifestantes. Houve uma série de, vamos dizer, do choque, numa tentativa clara de conter aquela manifestação, avançando arbitrariamente em direção aos manifestantes sem que houvesse um motivo, porque a grande maioria, volto a repetir, ela se manifestava de maneira ordeira e, na verdade, foi reprimida brutalmente. Houve isso reflete um panorama de militarização da segurança pública que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, numa banalização do uso de armas letais e não letais, que a gente vem acompanhando e monitorando essa situação. E, enfim, reflete uma falta de apreço ao Estado democrático de direito. Na verdade, eu costumo dizer que nós vivemos formalmente no Estado democrático de direito, mas faticamente no estado de exceção. Isso se refletiu na abordagem que os manifestantes, em sua grande maioria, sofreram, né? Eu acho que isso é importante que seja pontuado. Você está dizendo que houve violação de direitos humanos por parte da PM? Eu estou dizendo que a abordagem policial não foi condizente com o que se espera do Estado democrático de direito. Se você for levar em conta a questão de que alguns manifestantes, como ficou muito claro, e agora eu até me recordo, daquela manifestante, uma moça lourinha, magrinha, né? Essa imagem correu bastante, grande mídia, que tomou um spray de pimenta na cara, sem oferecer qualquer risco a essa moça. Eu queria retratar para vocês, ela é esquizofrênica. Aliás, tivemos a prisão de 2 esquizofrênicos, e ela, sem saber o que aconteceu, tomou um spray de pimenta na cara. E muitas pessoas relataram que policiais vinham e
disparavam spray de pimenta. A gente ouviu muitas denúncias nesse sentido. E isso caracteriza a violação de direitos humanos? Eu acredito que isso não é um tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento do Estado Democrático de Direito. É o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, lá previsto no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição. O que falta é uma leitura constitucional da segurança pública. É uma leitura da segurança pública sob viés da cidadania, da proteção das pessoas e da proporcionalidade das ações. Então a gente vem a público, inclusive, denunciar que às vezes esses excessos contaminam a atuação da polícia e podem pôr em risco às vezes a segurança